A gente começa com o seguinte: Hamas e outros grupos armados palestinos cometeram crimes contra a humanidade, incluindo aí vai extermínio e tortura, durante o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel. Isso é o que afirmou a Anistia Internacional em um relatório publicado hoje. O documento descreve o massacre de civis no sul de Israel como um, aspas, crime de extermínio, e atribui a maior responsabilidade ao Hamas e às brigadas Al-Qassam. A Anistia Internacional, a organização, também pediu que o grupo Israel e a Autoridade Palestina investiguem as violações. O ataque deixou cerca de 1.200 mortos e 251 reféns, claro, vocês vão lembrar, num conflito que redesenhou o Oriente Médio ao longo dos últimos 2 anos. Indo para o leste da Europa, o primeiro-ministro da Bulgária, Rosen Djeliaskov, renunciou hoje após semanas de protestos contra a sua política econômica e a falta de avanços no combate à corrupção. Poucos dias antes de o país ingressar na zona do euro, tá? Em um pronunciamento televisionado, Djeliaskov afirmou que a decisão foi tomada, aspas, em respeito à voz do povo. O presidente do país, Rumen Radev, pediu que o parlamento forme um novo governo. Novas eleições antecipadas são consideradas improváveis. Melhor dizendo, prováveis. Tem protesto ali na Bulgária, então, se espalhando por várias cidades. Isso também é motivado por plano de aumento de impostos e contribuições sociais. A ebulição na Europa é um assunto que, quando a gente destaca assim de um país para o outro, pode ficar difícil de acompanhar. Mas é precisamente a inquietação por ali que dá para a gente ferramentas para entender um panorama mais amplo de ruptura no continente. Por vezes, como a gente vê com Eslováquia e Hungria, isso tem a ver com o apoio à Rússia ou Ucrânia. Outras vezes, a pauta é imigração, em outras é a contenção fiscal. Mas isso é mais uma peça do quebra-cabeça para a gente ter em mente conforme a gente cobre o desdobrar de tensões então na Europa. E falando no velho continente, o parlamento da Áustria aprovou hoje uma lei que proíbe o uso de lenços muçulmanos por meninas com menos de 14 anos em escolas. Se eu falava que imigração era pauta de tensão, tá aí então, reacendendo o debate sobre liberdade religiosa e direitos civis no país. Uma coisa que, quando a gente fala de imigração, é coisa de tensão vista por toda a Europa, tá? Até na Dinamarca, com a Mette Frederiksen e com governos mais à esquerda, que Starmer no Reino Unido, a retórica tem mudado conforme muitos países cresce uma retórica eleitoral que frequentemente traz direitistas para o topo das pesquisas falando sobre imigração. Voltando à notícia, a medida foi proposta pela coalizão governista e recebeu apoio do partido direitista do país, enquanto os Verdes, que é um partido à esquerda, foram os únicos a votar contra, alegando inconstitucionalidade. O governo austríaco afirma que a medida busca, aspas, proteger a liberdade das meninas. A comunidade islâmica austríaca classificou a proibição como discriminatória e contrária à neutralidade religiosa do Estado. Enquanto isso, de uma questão migratória para uma questão militar, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, alertou hoje que a aliança deve agir com urgência para fortalecer as suas defesas diante da ameaça da Rússia, que, segundo ele, pode estar pronta para atacar dentro de 5 anos. Em um discurso em Berlim, capital da Alemanha, Rutte afirmou que muitos países da aliança não sentem a urgência da situação e precisam elevar rapidamente seus gastos militares. Essas foram então as palavras dele. Ele também afirmou que a Europa é o próximo alvo de um ataque russo que está à porta e pediu uma mobilização comparável a das gerações que enfrentaram as grandes guerras do século XX. Uma mobilização na maior escala possível. Enquanto isso, a União Europeia deve aprovar na sexta-feira amanhã um acordo para manter congelados por tempo indeterminado os ativos do Banco Central Russo bloqueados no continente. Lembrando que sanções da Europa, então, mantêm congelados bilhões de dólares russos, o que, por vezes, é também utilizado em diferentes propostas para custeio de equipamento militar na Ucrânia e, eventualmente, agora com propostas surgindo sobre o assunto para uma eventual reconstrução da Ucrânia. A medida que dispensaria a necessidade de uma renovação semestral busca garantir a base legal para usar esses recursos, como a gente falava, no financiamento de um empréstimo à Ucrânia nos próximos 2 anos. A decisão vai ser tomada com base no artigo 122 do Tratado da União Europeia, que permite medidas econômicas por maioria qualificada. Então, não poderia ter veto, por exemplo, por Hungria e Eslováquia, ou países mais alinhados a Moscou. A Bélgica tem a maior parte dos ativos e ainda expressa algum ceticismo também a respeito.